Já podemos começar? Já podemos. Bem, então, boa tarde a todos. Ahm, Antes de apresentar aqui o Pedro, eu gostava de contextualizar um pouco esta palestra e dar um pouco, algumas palavras sobre a Sociedade Portuguesa de Estudo de História da Construção. Esta é uma iniciativa da Sociedade. A Sociedade foi criada em 2015 e tem como objeto, como facilmente se entende, os estudos relacionados com a história da construção, que é uma área muito específica. Em Portugal não há muita gente a investigar este campo, mas há alguns. E em 2015, de facto, uma série de investigadores que tinham algum trabalho neste domínio, uns mais acentuado, mais intenso, outros mais circunstancial, entenderam que era uma boa ocasião para criar esta sociedade. Uh, Esta sociedade integra também, e foi um membro fundador da International Federation of Construction History, que foi criada em 2018, e que é a sociedade, ou a federação, digamos assim, que agrega uma série de sociedades dedicadas à história da construção, maioritariamente europeias, e que tem como, enfim, objetivo essencial a realização dos congressos internacionais de história da construção. Um deles, o de 2021, se não me engano exatamente, 2021, o sétimo, foi organizado pela Sociedade Portuguesa. Portanto, teve lugar em Lisboa, infelizmente foi em 2021, portanto, em pleno Covid, e por isso foi um congresso online. Outras atividades também, enfim, temos estado muito ligados à organização dos congressos internacionais da história da construção luso-brasileira. O segundo congresso, inclusive, em 2016 já foi organizado aqui no Porto, na Falpo, e o próximo, fica, digamos, a notícia, terá lugar em Belém do Pará. Eles vão oscilando, são congressos com uma periodicidade de 3 anos e vão alternando entre Portugal e Brasil. E, portanto, o próximo será em Brasil, normalmente são em setembro. Portanto, quem quiser preparar-se para ir ao Brasil, estar atento à chamada de artigos que deve estar a acontecer brevemente. Enfim, uma das atividades recorrentes, enfim, da sociedade são estas palestras. Portanto, tentamos realizar palestras dedicadas a esta temática com alguma regularidade. E esta é já a terceira palestra de 2025. As outras duas, para quem estiver interessado, estão disponíveis no canal YouTube da Sociedade, à qual podem no próprio site da Sociedade podem facilmente encontrar o link para esse canal. Esta também é a terceira palestra que tem lugar aqui na faculdade. Portanto, normalmente nós preocupamos em ir, digamos, a vários locais, já houve no Minho, em Lisboa, em Évora, portanto, vamos, digamos, distribuindo por diferentes locais. Esta é a terceira palestra que tem lugar aqui. Portanto, para os interessados, e com isto eu concluo, convido-os a verem a página da Sociedade. É muito fácil, basta escrever História da Construção, que ela aparece logo o link para o site da Sociedade, e aí podem ver, de facto, as atividades, notícias, etc. E, mais importante, talvez o elenco daquilo que constitui o objeto de estudo da Sociedade. E se entenderem que se enquadra na vossa atividade, convido-os a fazerem sócios. O processo é muito simples, como eu já referi há pouco, a cota é bastante reduzida, é simbólica, e, portanto, teremos muito gosto. Passando ao nosso palestrante, a quem quero agradecer a disponibilidade em nome da Sociedade para nos presentear com esta palestra. Ele é conhecido, na notícia também havia informação mais que suficiente, em todo caso, 2 ou 3 novas. Portanto, o Pedro Murilo de Freitas é graduado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, pela FAUSP, e mestre e doutor pela Universidade Estadual de Campinas. De 2018 a 2024 foi professor adjunto do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe
E desde 2022 é membro colaborador da Cátedra Unesco, sediada aqui na faculdade. E também, desde 2024, é investigador auxiliar no Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo, portanto, do CEAL. É também membro especialista no Comitê Científico de Educação e Treinamento, do ICOMOS Internacional, integra também o ICOMOS Portugal e é membro também da Sociedade Portuguesa de Estudos da História da Construção. Portanto, Pedro, muito obrigado. Passo a palavra. Muito obrigado, Rui. Eu vou assistir daqui a um lado. Eu agradeço imensamente as palavras inclusive o convite. Sou inclusive indicado pelo Rui do Povas a integrar a Sociedade Portuguesa de Estudos de História da Construção. Fico muito contente pelo fato de ser ele estar a abrir a palestra, né, a minha conferência. Eu vou pedir desculpas porque eu falo, não é, português brasileiro, vou falar temas brasileiros e, obviamente, algumas palavras, se vocês eu já estava apresentando agora há pouco tempo asna e tesoura, são palavras diferentes que querem dizer a mesma coisa, então, eventualmente, a gente pode também discutir essas questões se for interessante para vocês. O meu tema, eu acho que a proposta justamente de trabalho é vincular, de um certo modo, esses dois campos, que são campos que têm afinidade, não é? E basicamente também contextualizar de alguma forma algumas atividades, alguns trabalhos que eu fiz ao longo do tempo, desde quando eu fui inclusive Erasmus aqui na Universidade do Porto, em 2004, já faz 20 anos que eu fui Erasmus aqui, e agora, de um certo modo, estou a retornar também algumas questões e alguns elementos que podem ser interessantes até para o desenvolvimento de algumas outras pesquisas. Deixa eu ver aqui se eu posso acho que os slides já estão a aparecer. Bom, basicamente o que eu quero, enfim, já avisei, mas o que eu quero agradecer um pouco também a a faculdade, a esse período de 20 anos atrás que eu estava a fazer o projeto 3, Sistemas e Materiais de Construção e História da Arquitetura Portuguesa. Talvez essas chaves que para mim são bastante importantes já denotam algumas questões que eu acho que eu vou apresentar aqui que para mim são muito importantes enquanto forma de vincular a tal da história da construção e arqueologia da arquitetura, que é a associação que eu quero fazer, que é basicamente o desenho. Então, eu acho que vocês vão ver muitos desenhos, espero que vocês gostem de ver os desenhos que eu vou apresentar e, de um certo modo, que eu me sinto, inclusive, estimulado por essa escola, por ter sido também o processo de investigação da matéria também surge aqui, de um certo modo, a partir da pedagogia do Porto. Mas a nossa questão, que eu acho que pode ser mais importante ser mencionada, ela não é necessariamente dos arquitetos, ela vai um pouco mais para trás e, de um certo modo, está em volta, obviamente, como a gente está falando aqui vamos falar assim, dos objetos construídos ao longo do tempo e a investigação dos objetos construídos ao longo do tempo necessariamente prescinde que a gente observe quais são as formas de investigação disso a partir da história e a partir da arqueologia, que são as duas grandes ciências do qual nós estamos, de um certo modo, associados e enquanto objetos, não é? Nós estamos sendo examinados por essas duas ciências. Então, basicamente, eu gosto de recuperar essa situação. A minha proposta não é necessariamente falar em específico de nenhuma das duas. Não sei se vocês estão esperando definições muito categóricas sobre o que é a história da construção, o que é a arqueologia da arquitetura. Eu vou fazer uma provocação aqui para basicamente justificar que o que eu entendo como interessante desses dois campos, e, na verdade, sobre uma perspectiva tradicional de observação da história da arquitetura como narrativa e arqueologia da construção como investigação da matéria, quando algumas perspectivas de cruzamento desses dois objetos, não é? A história da construção e a arqueologia da arquitetura, na verdade, elas estão exprimindo uma espécie de complexidade dos objetos arquitetônicos, dos objetos construídos, no qual, e aqui a brincadeira é
falar do Cancy de Quatremer, que não é o Quatremer de Cancy, mas é justamente perceber que ao invés de que os objetos, os textos escritos são exatos e a materialidade ela pode eventualmente ser fragmentada, quando nós estamos na história da construção ou na arqueologia da arquitetura, é justamente o contrário. Nós estamos, na verdade, questionando as próprias narrativas. Estamos questionando os próprios formas de documentação dos modos de construir e, ao mesmo tempo, buscando uma referência nos objetos construídos para ter a certeza ou ter justamente a clareza de determinadas formas de existência de vários objetos. No caso, vamos falar aqui especificamente da arquitetura como construção, mas também a arquitetura como forma de pensamento. Então, esse jogo que eu acho que é importante estabelecer, é também importante estabelecer não só do ponto de vista da ciência, mas também alguns aspectos que eu acho que são importantes do ponto de vista do território, né? A gente tem duas ciências que são extremamente europeias, né? Nesse sentido, e no qual algumas dificuldades de inserção dessas disciplinas num contexto fora do ambiente europeu, e é isso de onde eu venho, né, do Brasil. Eu gosto de apresentar esse trabalho porque foi um convite do professor Ascarat para investigar a arqueologia da arquitetura na América Latina, e no qual eu tenho uma publicação Pode ser. eventualmente, esta, esta revista tem ali algumas situações de revisão que nós fizemos nesse trabalho para tentar entender como é que a arqueologia da arquitetura poderia ter abordagens diferentes no Brasil. E uma das Você fundamentais, vai né, é fazer que ainda o a macarrão? arqueologia da arquitetura tem uma base extremamente associada ao medieval, não é? Aos métodos medievais, ou ainda que a gente possa falar do método de Harris como instrumento da geologia, mas essencialmente, se você for pegar o Manoni, se for pegar o Brogiolo, todos eles falam de estratégias de estudo da arquitetura medieval, e o Brasil não tem medieval, né? Ou seja, o Brasil é um território que tem uma base a partir do Renascimento, da colonização portuguesa, e, obviamente, precisa de outras metodologias, que não necessariamente associadas às metodologias fundamentadas pela arqueologia da arquitetura. Então, esse trabalhar entre esses dois campos vai ser, e óbvio, em alguns casos especificamente, isso também é outra situação importante a falar, nem toda construção brasileira tem a sua documentação bastante clara sobre como ela foi feita, né? Então, ela é também muito fragmentada. Então, os recursos necessários para investigar essa arquitetura, normalmente, ou, digamos, a colonial portuguesa, ou mesmo a arquitetura indígena, ou mesmo diversas formas de manifestação da cultura brasileira, elas estão sempre vagando entre uma situação e outra. Ou seja, às vezes você tem um documento, ele está fragmentado, às vezes você não tem, às vezes você vai atrás da fonte de informação física, e isso necessariamente necessita com que o investigador, que normalmente é também um restaurador, e aqui esse é um outro aspecto que pode ser interessante também começar a falar, ele normalmente não consegue ter muitas certezas e fica sempre flutuando entre um campo e outro. Então, essa talvez seja a minha declaração daquilo que de fato eu estou aqui a propor, para que eu dê um passo atrás, né, e possa eventualmente falar para vocês de algo que para mim é mais importante do que falar a história da construção ou arqueologia da arquitetura, mas é falar sobre o levantamento, né? Ou seja, falar sobre o desenho como instrumento de pesquisa, desenho de instrumento da construção, que às vezes, dependendo da situação, ele é pouco valorizado, né? E eu acho que isso é talvez uma forma de como a gente trabalha com o levantamento no nosso cotidiano. O levantamento, se a gente for observar em algumas outras línguas, e especialmente no alemão, ele se chama Bauforschung, que é justamente dizer pesquisa da construção, ou investigação da construção, que é justamente aquela estratégia de investigação de fato, aquela forma de investigação de fato, de que nós devemos ter sempre a observar, né? Aqui a gente pode buscar, por exemplo,
os espanhóis chamam de estudos prévios, ou nós podemos chamar de uma forma geral de levantamento, os italianos chamam de rilievo, ou seja, existem algumas tradições que são ainda mantidas, mas a estratégia fundamental de investigação é sempre a base da documentação do sistema de desenho e de várias formas de desenho que podem surgir para esse contato com a matéria, né? Basicamente, por que que eu digo isso? Porque o levantamento também permite cognição, então, claro que colocar-se diante de um edifício é sempre uma forma de entendê-lo, e isso gera necessariamente algumas consequências em função disso. Na minha experiência profissional como professor, eu sempre tive isso como base em todos os meus as minhas investigações. Então, esse era um workshop que eu fazia na Universidade Federal de Sergipe, que era para fazer os alunos entenderem algumas máquinas de desenho, né, para poder justamente perceber como extrair a informação da matéria existente. Mas o de fato onde é que eu quero chegar é justamente na ideia de que existe, na prática de investigação, história da construção e arqueologia da arquitetura, oportunidades, e essas oportunidades normalmente estão associadas ao projeto de conservação e ao projeto de restauração. Os arquitetos são sempre muito dedicados ao projeto de reabilitação e normalmente às vezes esquecem que uma fase importante da investigação e que pode eventualmente fazer com que outras narrativas sejam obtidas do ponto de vista da história ou do ponto de vista da arqueologia, é justamente nessa fase, que às vezes pode ser muito simples, muito básica, às vezes a gente contrata alguém para fazer o drone e tá tudo bem, né? Mas que esse é um momento de fato onde novas perguntas podem aparecer, novas hipóteses podem aparecer sobre o mesmo objeto, né? Eu gosto muito dessa ideia de que é nesse momento em que a gente, de fato, começa a fazer a investigação. Enfim, muitos dos meus trabalhos apareceram, sejam de pesquisas ligadas a artigos ou mesmo mestrado, doutoramento, sempre apareceram nesse primeiro momento de contato com a matéria. E no Brasil, eu acho que isso é algo a falar aqui, talvez, há um problema, em essência, que é justamente como lidar com as formas de projetar, como trabalhar algumas exigências que o projeto de conservação necessita do ponto de vista da construção de estudos prévios e como, por exemplo, a nossa forma de trabalho ela é bastante regularizada a partir do estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico, executivo, que eventualmente não necessariamente implica numa percepção exata de que é necessário ter os estudos prévios como fonte de informação, né? Ou seja, essa é um dos problemas que também existem. E por quê? Porque quando a gente vai eventualmente trabalhar no campo teórico, né? Ou seja, enfim, isso também já tem mais de 20, 30 anos que se fala da teoria da reabilitação, a teoria da restauração no Brasil, e a própria Carta de Veneza já exprime isso. A gente tem um descompasso normalmente entre o que sugere a Carta de Veneza, como, por exemplo, todo restauro deve ser precedido e acompanhado por um estudo arqueológico histórico do monumento, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não eventualmente se reverte em recomendações ou em procedimentos específicos para a elaboração do projeto de conservação no Brasil. Ou seja, a análise da substância física, que é aquele elemento que eu estou tentando sempre buscar aqui para vocês, ele às vezes desaparece ou é pouco importante para o trabalho da prática de conservação. E isso implica necessariamente em a gente perder um caráter importante da teoria do restauro crítico, que é justamente perceber que existe, por trás da teorização da Carta de Veneza, uma lógica de clínica dos objetos, do corpo dos edifícios, do corpo da arquitetura, do corpo das construções. Se vocês forem olhar os trabalhos do Guilherme de Angelis Dossai, ele vai falar sempre disso. Ele vai falar sempre da clínica da construção, o restauro como uma clínica, e necessariamente daí também a gente pode derivar as palavras que às vezes saem dessa clínica,
que são as anomalias, as patologias, os tratamentos, as curas e as formas de recuperação, reabilitação, são palavras que a gente pode falar tanto para o corpo humano quanto para um edifício, né? Ou seja, pensar justamente essa área como uma espécie de medicina é bastante importante, né, nesse aspecto. Mas não só, ou seja, se a gente pensar do ponto de vista da arqueologia, ou seja, nós, enquanto corpo, também mudamos ao longo do tempo, os edifícios também. E eles deixam marcas, deixam situações que precisam ser eventualmente analisadas por as suas casualidades ao longo do tempo. Então, como é que, essa era uma pergunta importante, como que eu podia, ao longo, enfim, depois inclusive de ter vivido aqui como Erasmus e eventualmente no Brasil, com algumas atividades nesse campo, buscando algumas práticas de desenho. Eu sempre trabalhei justamente em equipes de desenho, talvez pelo benefício de ter sempre tido um olhar aguçado em relação à matéria. Como é que história da construção, a arqueologia da arquitetura poderiam se tornar metodologias, poderiam oferecer metodologias para a investigação dos objetos brasileiros. Basicamente, essa era a intenção, ou seja, trabalhar com equipes no qual o resultado final poderia ser uma reabilitação ou restauro, mas necessariamente na busca de critérios para intervenção, necessariamente o olhar aguçado do desenho era fundamental para criar, seja a interpretação dos dados existentes ligados à história da construção, seja da interpretação da matéria enquanto arqueologia da construção, da arquitetura, desculpa. Portanto, aqui eu vou citar uma colega minha, que é a Ana Tiriliano, que fez um trabalho sobre arqueologia da arquitetura no Brasil, tem alguns casos que ela desenvolve, mas basicamente, ou seja, quando a gente olha as duas disciplinas e percebe algumas práticas que são esperadas, algumas fontes de dados, por exemplo, elas são muito próximas, como, por exemplo, as fontes indiretas, as fontes diretas, a observação do campo, a observação dos acidentes construtivos, a observação das fontes iconográficas, tudo isso, de um certo modo, estabelece uma relação bastante importante essas duas áreas. Então, eu vou apresentar 3 estudos de caso inicialmente, e depois eu vou falar de alguns. Deixa eu só olhar aqui o tempo, só para ficar mais claro. Eu vou fazer 3 estudos de caso, e depois eu vou fazer algumas demonstrações de alguns estudos que eu fiz, justamente como o professor Covas falou, da minha experiência como professor, e depois fazer alguma proposta com debate, ou alguma coisa que vocês queiram eventualmente colocar questões, etc. Então, basicamente, eu não sei se alguns presentes conhecem, mas, e provavelmente esse é um caso bastante famoso da história da arqueologia da arquitetura no Brasil, que é a Casa do Neaiá. Na verdade, foi o resultado de alguns estudos coordenados pela professora Regina Tirello, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar por 13 anos, mais ou menos, também sendo a minha orientadora do mestrado e doutorado, isso também facilita bastante. Mas, basicamente, os trabalhos que foram desenvolvidos no Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo eram trabalhos muito antigos, ligados ao professor Nestor Goulart Reis Filho, de justamente investigação dos próprios da universidade. Por exemplo, o restauro da Vila Penteado, que era a antiga Faculdade de Arquitetura, que ainda é a Faculdade de Arquitetura, mas era a sede, hoje é a sede da pós-graduação, que tinha uma série de pinturas encobertas em Art Nouveau. Ou seja, tudo isso estimulou uma série de pesquisas ligadas a murais, e a professora Regina Tirello, ela é especialista nesta área, que levou justamente a uma investigação cada vez mais aproximada da perspectiva de investigação dos paramentos e necessariamente das fases de tipologias de construção que alguns edifícios sofreram ao longo do tempo, seja na Faculdade de Arquitetura, em algumas das experiências de conservação foram desenvolvidas na USP, como também nesse edifício, que era um próprio da USP, que se tornou a sede do Centro de Preservação Cultural da Universidade. Eu trabalhava fazendo esse tipo de documentação, que era uma documentação utilizando os vestígios de campo para justamente serem mais fáceis de serem apreendidos, porque obviamente é muito difícil você fazer com que uma pessoa olhe aquele vestígio e consiga entender de fato como aquela edificação existiu no passado, né? Isso é uma prática bastante comum na arqueologia, os arqueólogos adoram esse tipo de processo para você justamente fazer
a percepção, conseguir fazer a fruição daquele objeto, e necessariamente isso era algo bastante tangível, bastante importante, porque poderia justamente comunicar também uma série de fases daquela edificação como uma estratégia de divulgação da própria cultura italiana. Isso aqui a gente está falando o Bexiga, que é um bairro italiano, tem uma cultura italiana específica na cidade de São Paulo, e eventualmente algumas tradições construtivas que foram mantidas nesse lugar, né? E que eventualmente estavam ali, tintas a óleo e tudo mais. Ou mesmo aplicações Art Nouveau em determinadas construções para modificação do estilo, etc. Então, a casa, essencialmente, ela tinha essa documentação, digamos, física das suas transformações. Haviam, de fato, isso foi levantado pela historiadora Mali Rodrigues, ela tinha justamente algumas fases de construção, de venda, de propriedade, de pronto e venda, e a investigação aqui era justamente combinar tanto a investigação dos documentos com a sua fatura e a sua transformação da casa ao longo do tempo. Ela provavelmente foi, na verdade, um antigo chalé de tijolos no Bexiga, então ela tinha uma importância urbana também bastante grande. Essa é a cantareira, o mapa da cantareira de esgotos de 1888, que é um edifício, não sei se vocês conseguem ver aquele pontinho aqui, em que o loteamento já está mais ou menos preparado, né? E o avanço da cidade nos anos 30 e nos anos 2000, no qual demonstra justamente a permanência desse pontinho, né? Vocês estão conseguindo enxergar? Deixa eu colocar aqui um pointer aqui, talvez, aqui e aqui, né? Ou seja, para demonstrar também a sua importância enquanto valor urbano de permanência na cidade, né? Ou seja, São Paulo é uma cidade bastante famosa pelo seu urbanismo desenfreado, mas mesmo assim existe aquela materialidade existia ainda como um testemunho de algo que não era tão antigo assim, né? 100 anos não é muita coisa, mas mesmo assim construía de um certo modo uma antiguidade, uma presença no patrimônio da região. Então, basicamente, esse projeto foi um projeto bastante interessante, porque havia duas propostas. Uma proposta que na época se chamava maquete eletrônica, eu gosto ainda hoje desse nome, porque hoje esse nome é superado, mas basicamente era essa a intenção, era tentar construir um modelo, né, da edificação e, ao mesmo tempo, pensar em como documentar aqueles vestígios que existiam no interior da construção. A partir, obviamente, da utilização de um arquivo, que era o arquivo das obras de restauração que haviam sido feitas, e as investigações que haviam sido feitas desde 1989, naquele conjunto, desde quando a edificação foi da Universidade de São Paulo. Então, eu vou passar bem rápido para vocês verem. Isso daqui era uma espécie de protótipo de um BIM que deveria que existiu antes do próprio BIM, ou seja, pensando justamente como um instrumento de banco de dados para colocar a informação associada à transformação do edifício, e ao mesmo tempo ele poderia ser uma forma acessível para, enfim, para a comunidade, para os visitantes, para as pessoas interessadas em entender a técnica construtiva ou pessoas interessadas em entender processos de reabilitação. Aqui é uma situação interessante ligada, por exemplo, aos ornatos que eram comprados e a gente só conseguia ver isso a partir das investigações feitas pela obra de restauro, porque não sei se vocês conseguem perceber, mas existem colorações diferentes, então isso indica, na verdade, que eram ornatos que foram pré-fabricados, por exemplo. Então isso também é um dado interessante. Então, nem toda construção antiga é necessariamente artesanal. Então ela tem isso são dados que vão aparecendo no restauro, mas que você não tem como documentar depois. Ou seja, você vai fazer isso como, não é? Você vai depois escrever um texto, ninguém vai ler, né? Então, ou seja, é tentar pensar nessa alternativa. Ao mesmo tempo, as fases de construção ligadas às pinturas, às vezes, esse era um dos elementos interessantes de documentação física, também para justificar padrões, justificar
fases, vou ficar. Essa daqui, digamos, é a fase 2 que a gente está falando aqui. Vou tentar passar um pouco mais rápido, mas para poder entender, por exemplo, as ambiências específicas entre determinados cômodos, ou mesmo, por exemplo, a investigação de uma pintura que foi encontrada fazendo uma alegoria a uma São Paulo rural, de algum jeito. Algumas áreas da construção que nunca foram transformadas, como essa sala que tinha esse ramo decorativo, que era bastante bonito, e provavelmente a fase 2 foi mantida na fase 3 e aí era difícil comunicar esse tipo de coisa. É, algumas situações aqui específicas ligadas, por exemplo, um paramento associado a um papel de parede. Em uma segunda situação, aí sim, tentando verificar no limite, a partir do porão ou a partir daquilo que era possível ver atrás dos forros, alguma coisa dessa natureza, uma investigação um pouquinho mais detalhada para justamente tentar entender as fiadas, tentar entender as posições de determinados paramentos e pavimentos, áreas específicas do porão que foram reformadas para a ocupação da última proprietária, que é inclusive aquela que recebe o nome da edificação, que ela morou por lá 40 anos enquanto um hospício privado. Isso também é um dado importante que dá o sentido também do patrimônio da edificação. E eventualmente observar como determinadas situações, por exemplo, isso aqui foi uma obra bastante simples de recuperação da infraestrutura, de problemas de umidade ascensional. E no final, mesmo a retirada desse reboco, opa, vamos lá, vamos fotografar, porque precisa colocar no banco de dados, porque é uma informação que nós não temos. Isso poderia eventualmente depois estimular a levar determinadas amostras para o laboratório e tudo mais. Mas essencialmente meu trabalho era um trabalho de documentalista, e esse trabalho de documentação levou necessariamente à percepção desse conjunto como um todo. Seja aqui embaixo, né? Nós tava a mostrar isso para o Tiago, Thiago, nosso colega aqui, ele falou assim: Nossa, isso era muito difícil lá atrás. Bom, eu fazia isso com Photoshop, né? Tirando fotos assim um ao lado do outro, não existia todo equipamento, isso tem 20 anos, então não existia os equipamentos que existem hoje para fazer isso, mas foi um trabalho bastante importante para inclusive lançar algumas bases de método no Brasil sobre como estabelecer esse tipo de investigação. E aqui, de fato, na maquete eletrônica sendo desmontada para justamente verificar essa situação da existência desses vestígios. E aí sim, em comparação a alguns chalés parecidos na cidade de São Paulo, uma restituição física bem documentada e bem orientada para explicar, do ponto de vista da história da construção, qual era aquele edifício, como ele poderia ter existido, né? Ou seja, essa é digamos, o primeiro caso assim que constrói essa relação entre a documentação existente, a documentação física, e como trabalhá-la da melhor maneira para que isso se torne algo comunicável e fácil de ser compreendido como um objeto de patrimônio, não é? Ou seja, nesse sentido. Não é um edifício muito antigo, mas ao mesmo tempo qualquer edifício permite isso de uma certa maneira, não é? Ou seja, claro, a gente precisa verificar também as suas situações, mas digamos que esse talvez é um dos pontos que eu vou talvez colocar aqui, ou seja, na reabilitação, esse tipo de trabalho pode acontecer, precisa só ter também alguma coerência do ponto de vista dos seus critérios científicos. Um outro trabalho do qual essa relação também foi bastante importante é esse conjunto chamado Chácara Paraíso, que ficava já na cidade de Campinas, e aí eu estou também falando de investigações também sempre ligadas à universidade. Aqui eu estou falando de um conjunto específico que também tinha valor patrimonial, e que a universidade, aqui no caso, o grupo de pesquisa, foi chamado para fazer uma consultoria específica para a conservação desse conjunto de terra, que, enfim, é feito com taipa de pilão, que é uma técnica
bastante comum em São Paulo, né? Diferente do Nordeste brasileiro, em que a técnica da taipa de mão é mais popular, mas digamos aqui que a taipa de pilão é dos elementos bastante fortes da construção paulista, né? Ou seja, também tinha esse aspecto a ser investigado e a ser trabalhado, na perspectiva também de estudar a construção em terra. Né? Ou seja, não é medieval, é uma construção em terra, já é um outro elemento, não é um tijolo, mas é outra coisa, né? Já tentando recuperar aquilo que eu já falei antes. Havia algumas questões interessantes desse trabalho. Esse trabalho virou um estudo de caso do meu mestrado, mas o mestrado, né, antiga, né? Ou seja, o mestrado não o mestrado do sistema de Bolonha. Esse foi um dos primeiros trabalhos que eu publiquei em História da Construção Luz Brasileira, que foi em Vitória, em 2013, e justamente tentando entender quais eram os elementos ligados aos atributos. A gente pode falar ainda hoje de atributos e valores nesse trabalho, porque basicamente esse edifício ele tinha alguns elementos urbanos também, de manutenção de uma estrutura urbana que foi, digamos ali, não sei se vocês conseguem ver, que era uma antiga propriedade que foi depois loteada. Alguns elementos interessantes que foram mantidos por esse arquiteto, que era um arquiteto que era também ele era um doutor da FAUSP, se tornou prefeito da cidade de Campinas. Depois ele fundou uma sociedade chamada Febre Amarela, tentava justamente documentar e reconhecer o patrimônio da cidade de Campinas, no interior de São Paulo, e ele foi assassinado em 2001, e isso também gerou uma certa comoção popular, por conta de alguns problemas de corrupção, né, naquele período, e a casa se tornou, de um certo modo, valorizada por todos esses aspectos, os seus aspectos em termos de vários valores sobrepostos, seus valores arquitetônicos, seu valor enquanto autoria de um projeto de conservação, o seu valor enquanto tese do arquiteto para provar a existência de um caminho associado a essa propriedade, que seria talvez um caminho antigo, enfim, de uma série de questões. E a própria edificação era uma espécie de modelo da reconstrução desses vários valores, todos ali carregados no mesmo lugar, ou seja, como uma espécie de layers mesmo, estratos de valores, por assim dizer, materializados da mesma forma de várias formas, né? O projeto era um projeto de conservação que o arquiteto fez, foi um projeto não documentado também. Digamos que ele fez uma série de obras sem necessariamente fazer práticas de documentação de fato daquilo que havia sido feito. E o edifício foi classificado nacionalmente pelo seu valor enquanto obra arquitetônica. E aí o grande problema era como resolver o impasse estabelecido entre os historiadores, que precisavam de informação técnica para de fato reconhecer o valor arquitetônico, e as informações dos arquitetos que diziam, mas o valor histórico é evidente, vocês não estão enxergando. E isso estava escrito nos documentos entre os historiadores que não conseguiam entender e os arquitetos que não conseguiam explicar. Bom, basicamente a mesma orientação, ou seja, aqui o que eu estou tentando dizer aqui é que ele não orienta práticas também de salvaguarda, e a própria documentação era uma documentação falha, ou seja, um risquinho ali na coisa. E se vocês olharem pelas fotos, vocês conseguem perceber que a própria informação é fragmentada, né? Em termos do que é o edifício e do termo do que é a construção. No próprio processo administrativo, que era um processo de classificação, ele havia uma atualização do projeto, mas ele não era necessariamente ainda suficiente para poder se fazer um plano de conservação, um plano de manutenção conjunto. Então, o que nós fizemos, basicamente, foi justamente tentar pensar em como entender esses vários valores do edifício de modo estratificado, e aí fazer um protótipo para depois. Isso era uma consultoria, então a gente ia fazer um protótipo para depois ser feita uma investigação mais precisa. E então nós fizemos um levantamento arqueológico de uma parede, né, que basicamente a fim de conseguir resolver um problema de informação na história da construção, a gente foi atrás de fazer um estudo em arqueologia da arquitetura, ou seja, por isso que justamente essa combinação
basicamente acaba sendo interessante. Esse texto está publicado, né? Eu vou passar bastante rápido, mas basicamente para vocês entenderem, por exemplo, um dos problemas. Isto é uma patologia ou é uma intervenção do arquiteto, por exemplo? Não é? Ou seja, isto é uma manifestação da terra ou aqui, se vocês observarem, tem umas mãos ali que fazem alguma coisa, ou seja, isso é estranho para uma taipa de pilão. Porque isso provavelmente foi alguém que alisou ali alguma coisa. Ou seja, esse tipo de investigação só era possível a partir de uma observação mais precisa daquele objeto, né? E, eventualmente, construir essa discussão, né? Afinal, o que que é feito, o que que é a construção em si, em suas fases, o que que é, eventualmente, as ações do arquiteto na conservação ao longo do tempo não documentadas. Ele, inclusive, fez uma série de intervenções em concreto, em betão, ele fez uma série de intervenções para sustentação do conjunto. É um projeto bastante interessante do ponto de vista estrutural também. Mas, para a gente poder planejar um respeito ao tombamento, né, a classificação pelo seu valor arquitetônico, era preciso identificar essas intervenções. Então, essencialmente, o trabalho, quanto protótipo, foi o trabalho de documentação aqui com fotogrametria, isso feito no Photoshop, né? Digamos sempre, eu preciso sempre falar, isso não é uma nuvem de pontos, gente. Isso foi feito no Photoshop em 2012 para justamente tentar identificar uma materialidade que pudesse ser lida enquanto mapeamento e, eventualmente, uma situação de elaboração dessa parede do ponto de vista da técnica construtiva. Então, vocês conseguem perceber aqui claramente as jornadas da taipa, né? A taipa de pilão ela é feita a partir de jornadas, então tem a primeira fase, depois tem a segunda, depois tem a terceira, e eventualmente isso também tem colorações, porque a terra também vai vindo de lugares diferentes. Essa parede era interessante porque ela provavelmente tinha alguns barrotes, ela tinha um forno embaixo, então isso dava para a gente alguns sinais possíveis de fases da construção como um todo, né? Digamos que isso foi um projeto, um protótipo, né? Isso não avançou muito bem, no final das contas, não cabe aqui colocar, mas era um protótipo para justamente tentar fazer isso para a edificação como um todo. Mas as conclusões que nos geraram foram bastante importantes, no sentido de verificar que não havia protocolos entre a relação entre a materialidade, e aqui no caso a salvaguarda dos edifícios, e a forma de documentação, a forma de preservação, e, obviamente, aqui depois que esse trabalho foi feito, a gente fez algumas propostas, algumas ações que podiam ser feitas para tentar melhorar a documentação dos edifícios classificados pelo IFAM na cidade de Campinas. Isso foi o que gerou o projeto, né, em termos de consultoria. Mas a gente queria fazer intervenção física. Mas, enfim, nem tudo é possível. Um terceiro caso, e aqui a intervenção física, na verdade, foi contida, né? Esse é um outro projeto que foi feito em termos de consultoria pelo laboratório que eu trabalhava lá em Campinas, com coordenação da professora Regina, que era justamente no Colégio Técnico de Campinas, o Cotuca, tentar entender alguns problemas ligados a uma intervenção que estava ameaçando de ocorrer, que era uma recuperação total do telhado, não era bem uma recuperação, era uma demolição total de um telhado, porque houve um sinistro, alguém ouviu um barulho lá, e depois houve um laudo técnico de um engenheiro dizendo que a estrutura está toda condenada. Olhar para isso e falar, um laudo de 2 páginas, foi. A estrutura está toda condenada, sendo que houve um sinistro e ninguém fez, na verdade, uma investigação mais ponderada. Então, ao de fato nós ouvirmos essa informação, nós fomos atrás e tentamos, de um certo modo, nos oferecer para justamente verificar como é que isso podia ser resolvido da melhor forma em termos de preservação e salvaguarda do patrimônio, porque a Unicamp, que era a proprietária do edifício, estava quase fazendo a demolição da cobertura sem necessidade. Então, o edifício em si, esse também é um trabalho que foi publicado no PatoReb, né, aqui em Porto. Essencialmente, o trabalho foi um trabalho de investigação do próprio edifício do Ramos de Azevedo, que era Ramos de Azevedo é um arquiteto bastante importante na cidade de São Paulo e de Campinas, né? Ou seja, ele era basicamente o grande construtor da cidade, do desenvolvimento da cidade no início do século XX.
E esse, além de tudo, era um edifício que havia sido a Escola de Artes e Ofícios de Campinas, ou seja, então também ela formou uma série de técnicos e profissionais. Então era uma escola bastante querida, de um certo modo, pela comunidade, até hoje, né? Digamos assim, existe uma grande força em relação a esse conjunto, ela é muito estudada, então havia também muita documentação sobre a sua sobre a sua condição física, sobre, enfim, sobre as transformações do edifício e tal. Havia alguns trabalhos feitos pelos alunos e tudo mais, e os alunos, inclusive do ponto de vista da própria manutenção do prédio, já estavam identificando em algumas disciplinas, e aqui são as disciplinas do curso de arquitetura, né? O curso de arquitetura da Unicamp, usando esse edifício como estudo de caso, né? Para eventualmente projetos ou práticas de documentação, etc., já estavam identificando uma espécie de má administração da manutenção do prédio. Então, digamos, forros novos, normalmente forros em PVC, coisas que de fato estavam alterando a materialidade, não é? Ou seja, por assim dizer. E o que é muito interessante é que, afinal, apesar de toda a documentação do conjunto, quando a gente ia olhar de fato o projeto do Ramos de Azevedo, onde está a cobertura? Ela não existia. Ou seja, o projeto do próprio Ramos de Azevedo não continha uma estrutura mínima para a sustentação do telhado. E essa era uma fragilidade do ponto de vista do edifício, porque o próprio edifício não tinha um projeto seja, então isso já indicava para nós que era necessário, para cobrir essa ausência de informação, ir atrás de criar uma documentação precisa do conjunto para identificar dois problemas, resolver dois problemas. Um deles era a falta da documentação e o outro era precisamos salvar esse edifício porque ele não está necessariamente com problemas. Talvez aconteceu alguma coisa ali que a gente precisa saber o que é. E basicamente a coisa que era, e vocês vão eventualmente ver, era um problema específico de algumas madeiras que estavam precisando apenas serem trocadas, porque elas já estavam muito desgastadas, e isso depois acabou sendo feito. Ah, mas, essencialmente, como era que a investigação aconteceu? Uma investigação em arqueologia da arquitetura, na perspectiva de não de fazer método Harris, não de entender a matéria desse sentido, mas justamente de olhar para aquela construção, verificar como ela está no seu estado primitivo e tentar entender como é que ela pode ainda ser trabalhada, ou seja, investigar as nuances possíveis que esse edifício tinha para justamente evitar a sua demolição total, porque era isso que era o objetivo, ou seja, aqui foi uma adaptação, não era um estudo necessariamente ponderado, era correr atrás do prejuízo, essencialmente. Basicamente, os métodos são sempre os mesmos. Aqui vocês podem ver um pouco a dimensão dessa construção, que mostra justamente algumas situações bastante estranhas de como é que esse edifício nunca foi documentado ou que não havia projeto dessa construção. Isso acaba sendo um pouco curioso por uma série de questões, até do ponto de vista da história da construção, tentar perceber que o próprio Ramos de Azevedo não fazia os desenhos de cobertura, ou ele fazia isso em obra, ou seja, algumas conclusões possíveis a gente poderia tirar daqui, mas essencialmente o que uma fotografia mais apurada já começava a ver era que existiam duas estruturas, uma estrutura que estava sustentando o telhado e uma estrutura que estava sustentando o forro. E na situação de colocação de vários forros um em cima do outro, e aqui do ponto de vista, né, de contratação, aí é um problema específico, você contrata a construção, mas não a demolição, né? Então você põe as coisas em cima de novo, e aí o que tinha acontecido era simplesmente o forro de cima caiu em cima sobre o forro de baixo, e era preciso, de um certo modo, numa das salas, isso fez um barulho, um estrondo e tal, assustou todo mundo, e o engenheiro condenou a estrutura inteira. Mas naquela dimensão, né? Isso ia ser um gasto absurdo e desnecessário para a universidade. Então, essencialmente, levantar toda essa situação, esses montes de estrutura que estava ali, fio passando, não sei o quê. Basicamente, o trabalho envolveu uma fotogrametria dos fogos, para tentar fazer uma análise muito básica sobre algumas alterações, situações possíveis de apodrecimento, empenamento ou situações de perda mesmo de elementos,
né, com uma documentação aqui. Era muito difícil andar por esse telhado, né? Então, na verdade, os andaimes que a gente posicionou foram feitos para tentar marcar determinadas alturas, mas basicamente foi possível identificar uma série de tesouras em extremo bom estado, apesar de quase 100 anos de presença no edifício, madeira de lei, em bastante boa condição, e as únicas estruturas que estavam muito más, elas são essas duas que estão aqui, essa F1 e F1, provavelmente foi aqui onde aconteceu o sinistro. Né? Então você imagina o que é demolir o conjunto inteiro só porque aconteceu aquele problema ali. Né? Então isso é apenas uma boa documentação. A gente tentou depois, né, o BIM estava entrando nessa época, em 2015, tentamos fazer algumas documentações em BIM, eu já não tenho mais esses arquivos, eles estão na universidade, então eu só tenho a clareza de como esse conjunto, essa estrutura foi, de um certo modo, estudada, mas o que era interessante aqui era perceber como que os três forros foram identificados. Haviam três forros, na verdade, um atrás do outro. Um forro de estuque que a gente só tinha uma base que foi totalmente retirado, provavelmente não sabemos em que época, mas suspeitamos na época que tenha sido no momento da contratação, no momento da doação desse edifício para a universidade, porque os forros de estuque, até aqui a gente tem uns problemas parecidos, eles caem, né? Dependendo de um tempo. Então, a universidade optou por retirar todos os estuques e fazer estuques em madeira paulistinha, que era o nome da técnica utilizada. A gente fez alguns detalhamentos específicos. Aqui vocês podem ver a situação ali, em que tem um estuque, uma moldura em estuque, depois nós temos uma madeira paulistinha e um forro em PVC, um atrás do outro, né? E o problema aconteceu no forro de madeira e, eventualmente, uma documentação que depois foi entregue ao Departamento de Preservação, né? Que no caso era o CONDEFAT, que era que foi inclusive que solicitou, né? Digamos, politicamente, para resolver o problema, foi o órgão de preservação que solicitou essa documentação para evitar a perda do conjunto como um todo. Então, aqui eu vou passar bem rápido, mas basicamente é uma documentação de uma estrutura de um forro, de um forro não, de uma estrutura de um telhado bastante grande. Demorou 6 meses esse trabalho para ser finalizado, mas e entendido e compreendido e tudo mais, mas com o objetivo de fato de fazer essa leitura física do conjunto como um todo, né? E aqui, pensando nessa ideia, até vou tentar ser um pouco mais rápido nas próximas atividades, esses três casos para mim são emblemáticos porque eles mostram algumas funções, ou seja, algumas intenções possíveis de trabalho na história da construção e na arqueologia da arquitetura que respondem às situações reais, né? Ou seja, eu acho que isso talvez, né, enquanto método, ou enquanto estrutura, às vezes a gente está muito preocupado em talvez trabalhar dentro de campos teóricos bastante precisos. Eu só trabalho história da construção, eu só trabalho com tal coisa, eu só faço. Às vezes eu noto esse tipo de cuidado, né? Ou seja, não sei se é cuidado, mas talvez uma certa precisão na hora de você, de um certo requadro da sua atividade, mas a realidade é bastante diferente, né? Ela precisa de. Quando a gente fala de interdisciplinaridade, eu acho que é nesse aspecto, ou seja, de tentar perceber quais são as membranas possíveis dos campos disciplinares e de como as coisas uma ajuda a outra, né? E por que que eu falo agora de alguma para a gente concluir aqui um pouco a palestra, né, a conferência? Eu acho que é importante pensar nessa situação quando a gente fala, por exemplo, em trabalhar o ensino, né? Que eu acho que é um campo que eu acabei, obviamente, começando a trabalhar em Sergipe, na disciplina de técnicas prospectivas, que é o campo da onde a gente aprende no Brasil, na arquitetura, o estudo de projetos de reabilitação e tudo mais, como é que esses estudos prévios podem eventualmente criar tanto critério para projeto, quanto critério de intervenção, como também estudo e análise da própria construção como forma de entender narrativas que não sejam, que sejam diferentes daquelas oficiais,
ou mesmo até as mesmas oficiais materializadas no corpo dos edifícios. Então, essencialmente, o que eu acho que pode ser interessante tirar daqui, né, ou seja, como professor, esse daqui é um slide antigo que eu tinha em 2019, para justamente pensar essas ideias, ou seja, o que é o professor de reabilitação, por exemplo? É o professor que vincula um saber tradicional, que oferece instrumentos cognitivos e, de um certo modo, trabalha a história numa perspectiva de projeto, né? Ou seja, isso é bastante evidente. E aqui um anexo que eu coloquei nesse slide é como é que esses valores hoje estão na adaptação à mudança climática, por exemplo, né? Ou seja, que é um tema bastante forte para as nossas pesquisas hoje. Então, por exemplo, ensinar um mapa de anomalias não é necessariamente só isso, né? É ensinar a enxergar a construção. Ou e aqui eu posso recuperar alguns teóricos portugueses, alguns teóricos italianos, falar, por exemplo, o que é estudar a construção numa perspectiva de projeto, é talvez ensinar a cultura do projeto aos arqueólogos, e o que é ensinar um mapa de danos a um arqueólogo. Isso aconteceu muito na minha atividade profissional, porque eu trabalhei também na pós-graduação em arqueologia, como é que é ensinar a cultura arqueológica aos arquitetos. Ou seja, às vezes isso é muito claro quanto debate, né? Se vocês olharem no debate em arqueologia da arquitetura, tem sempre esse debate: quem é o dono da área? Se são os arqueólogos, se são os arquitetos, mas eu vejo que são os dois, né? Ou seja, precisa haver sempre uma coordenação e uma mediação que seja o mais adequada possível e que possa justamente beneficiar os edifícios, né? O patrimônio, que é basicamente aquilo que nós ocupamos, né? Então, Sergipe, na verdade, foi uma experiência de 6 anos enquanto professor. Sergipe tem uma condição, Sergipe não, Laranjeiras, que é a cidade onde era a sede da Escola de Arquitetura. É uma cidade que tem um desenvolvimento colonial, mas também pós-colonial, no sentido de ser uma área de produção de açúcar e que tem uma série no período do Império, e que tem uma série de construções de tradição portuguesa, de influência portuguesa, e também muitas festas e uma presença negra muito forte na cidade, de uma série de festas, de uma série de tradições. Havia um problema específico no debate sobre o campus de Laranjeiras, que tinha a ver com a reconstrução desse antigo trapiche, que era dito como sendo algo muito ruim, o plano, o órgão de preservação havia feito coisas muito erradas, não havia lido a materialidade da maneira mais correta possível. Eu tentei não entrar muito nesse campo, porque eu percebi uma questão bastante importante em relação aos outros casos que eu apresentei. Quando eu fui atrás das documentações de fato do conjunto arquitetônico, seja antes como depois, não havia documentação, ou seja, havia um lapso de documentação sobre o próprio rigor sobre a intervenção, ou mesmo sobre a existência de estudos prévios dos trabalhos, que eu falei, bom, aqui o que eu posso fazer é estimular o desenho, né? Então, essencialmente, a minha atividade inicial partiu de uma pesquisa de trabalhar com os alunos, essencialmente, como que eles poderiam estabelecer formas de documentação do existente, e aí pensando nessa mesma ideia aqui é muito próximo do que existe hoje aqui na FAUP, da disciplina que eu colaboro, que é a Patrimônio e Paisagem, que justamente também fiz algumas coisas parecidas e esse também a minha estratégia de contato. Especificamente, Sergipe tem a cidade de São Cristóvão, que também é patrimônio Unesco, então isso também facilita determinadas trocas, mas essencialmente as primeiras atividades foram atividades de documentação urbana, fazendo programas e fazendo pesquisas associadas a tentar entender o desenvolvimento urbano de determinadas áreas da cidade, determinadas áreas de Aracaju, que também é a capital do estado de Sergipe e tudo mais. Digamos que até a própria produção de mapas de danos não era tanto o objetivo da disciplina, apesar de eu ter que ensinar isso, né? Ou seja, mas o objetivo era sempre dizer assim: percebam os vãos, percebam a materialidade, percebam as aberturas, percebam, e isso dava outra perspectiva também de projeto.
né? Ou mesmo situações de verificar, por exemplo, como é que era o estado físico de uma fachada antiga, de um alçado antigo, como é que a documentação poderia eventualmente se traduzir em critério de projeto. Isto por quê? Porque aqui, aí esse foi um caso específico com o qual eu comecei a trabalhar com um arqueólogo da cidade, professor também da Federal. Isso por quê? Porque em algumas situações em que havia uma prática específica do órgão de preservação, o documento oficial era esse, mas quando a gente via de fato um lugar ou trabalhava com os alunos aquele objeto, o resultado era esse. Ou seja, já com uma outra perspectiva, numa outra materialidade, até mesmo tentando pensar como é que essa edificação ou esse espaço, que era sempre considerado um vazio urbano, né, podia ser interpretado e podia ser analisado. A gente fez algumas práticas de documentação. Isso aqui é um estudo usando a metodologia de Harris, uma fachada, por exemplo. Fizemos um workshop sobre isso. Foi até meio ridículo falar disso, mas ridículo porque me parecia muito estranho usar o sistema Harris para fazer uma documentação de fachada, mas pelo menos os alunos aprenderam alguma coisa, né? E aí, obviamente, chegou a pandemia, e aí na pandemia eu tive que fazer algumas outras atividades que pudessem ainda manter essa pedagogia. No caso, esse daqui é um estudo que eu publiquei no último Reuso, que foi aqui no Porto, e basicamente aqui já com algumas formas de documentação mais precisas. Eu tinha feito. A universidade fechou no dia 17 de maio. Eu fiz um voo de drone na cidade no dia 11. Então, isso salvou a minha vida, porque depois teve todos os problemas da pandemia e ninguém podia sair de casa. Mas essencialmente foi interessante porque isso permitiu fazer algumas estratégias de combinação entre até a história mais recente da restauração, que era a proposta da disciplina, e eventualmente alguns exercícios, por exemplo, estabelecer alguns módulos né, ou seja, de investigação da história do restauro, até chegar, por exemplo, a estudos mais recentes de intervenção e tudo mais, com alguns exercícios ligados à prática de campo, que na verdade prática de campo em que os alunos estavam em casa tentando exercitar algumas formas de interpretação desse conjunto existente. Então, aqui não sei se vocês conseguem perceber, na verdade, cada exercício tinha tem um tema. Esse tema, por exemplo, é o tema do reconhecimento, da identidade, da forma, e os alunos tinham que trabalhar a folha como uma existência. E aí eles tinham que depois fazer o exercício. Na primeira entrega foi bastante interessante porque alguns alunos mudaram a posição das fotos. Eu falei assim, não, vocês não podem mudar a posição das fotos porque vocês estão trabalhando com um edifício existente, né? Ou seja, isso gerou digamos, um certo riso, mas a partir disso foi interessante porque eles começaram a perceber, tá, então eu não posso mexer com determinadas coisas. Não, né? Porque tem valor patrimonial, a folha é esse valor, né? Isso foi bacana porque permitiu, até do ponto de vista do afastamento social, pensar em estratégias novas para a recuperação do espaço urbano. Então, aqui tem um projeto que foi bastante interessante de um aluno feito de modo remoto, no qual ele fez uma espécie de visitação dessa área enquanto ruína. Ou um outro caso específico que um aluno desenvolveu, por exemplo, a partir da leitura do sítio, algumas formas de conter ou comatar, na verdade, o espaço urbano, para que ele pudesse fazer, talvez, aqui uma espécie de centro residencial, com algumas casas novas, e mantendo a própria estrutura da ruína, ou seja, pensando nessa leitura do estudo prévio como também um critério de projeto, né? A, Foi bastante interessante no final a pandemia, porque foi possível fazer uma série de aulas abertas também, bem na tradição, inclusive uma da professora Tereza Ferreira, que foi convidada a fazer uma aula sobre os trabalhos dela na Universidade do Porto. E alguns casos bastante específicos esses daqui são trabalhos aqui específicos com os alunos, que nesse caso
é uma documentação física bastante exaustiva da cidade de Maruim, que é uma cidade que tem um porto antigo bastante importante naquela região, que era um porto de escoamento de açúcar, e a cidade estava desaparecendo nas suas intervenções, nas intervenções não documentadas, e o aluno tinha esse interesse, então, digamos que a documentação serviu um pouco para essa construção. Um caso bastante interessante de um mestrado no qual a aluna estava muito preocupada com as construções em taipa de mão, feitas numa ilha específica no Rio, no rio próximo a Aracaju, e do qual estavam a haver uma especulação bastante grande. E aqui foi interessante perceber também que ela foi atrás de estudar a história da construção e a arqueologia da arquitetura. Ela até tentou ler Manoni, não sei o quê, mas eu falei, não, você precisa entrevistar as pessoas. E aí foi a partir da leitura da conversa com as pessoas que ela documentou uma série de situações, de práticas de campo, né, de como fazer a taipa, como trabalhar determinadas, para tentar justamente perceber por que que algumas construções estavam desaparecendo. E ela percebeu situações muito claras de pessoas que começaram a perceber a própria arquitetura vernacular como uma forma, inclusive, de má construção e que, não, a construção boa é o bloco. E aí ela faz uma entrevista com esse senhor, que é o seu Salvador, e fala, não, a casa é segura, mais do que a casa de bloco. O bloco cai de uma vez, a casa de taipa entorta, mas ela fica. Então, esse tipo de conhecimento é um conhecimento que só, obviamente, o contato com a comunidade ou o contato com as pessoas nos permite justamente fazer essa investigação. E é óbvio que um estudante isso é muito interessante. Um outro trabalho que foi bastante bom vai ser orientado durante a pandemia, também tem a ver com essa perspectiva também uma perspectiva diferente da história da construção, que é, na verdade, por exemplo, olhar os projetos feitos nos anos 70 e 80 no Brasil, no período da ditadura, em específico o projeto da Lina Bobardi, que ela fez para uma comunidade ribeirinha na cidade de Propriá, em Sergipe. Era interessante perceber como aquilo era uma espécie de documentação, não do projeto da Lina, mas do projeto do próprio movimento social. Foi um movimento social que existiu muito rapidamente durante a ditadura, foi oprimido pela ditadura, mas o documento que existia sobre a história desse movimento era o projeto arquitetônico. Então, a gente fez também um protótipo de estudo, óbvio, foi uma iniciação científica, mas ainda assim, isso pode ser ainda um projeto que pode ser desenvolvido e pode ser melhor trabalhado. Mas aqui, em específico, quando a pandemia já estava um pouco melhorando, eu fiz um estudo que aí eu publiquei no quarto Congresso de História da Construção, que foi aqui em Guimarães, basicamente tentando trabalhar os mesmos aspectos de documentação ligados à história da construção, à história do Cutuca em específico, mas aqui ligado a um forro policromado, que era uma construção bastante interessante do século XIX, mas que ela era mal interpretada como um edifício barroco. E aí, por que que essa má interpretação era importante a gente tentar esclarecer? Porque, enfim, as pessoas falavam que isso era do século XVI ou do século lá atrás, quando na verdade era claramente uma coisa nova e que de certo modo, era importante tentar esclarecer isso até do ponto de vista da preservação porque da criação de um plano de conservação, porque isso implicaria necessariamente outros métodos, outras estratégias. Então, essencialmente aqui nós fizemos também um mapeamento em BIM para tentar fazer duas coisas. Uma coisa era tentar entender o forro, que era um forro que tinha um desenho do André Apozzo, né? Ou seja, ligado ao desenho de ilusionismo jesuíta, mas ao mesmo tempo tentar trabalhar como que a gente supera essa percepção do ilusionismo e tenta, na verdade, entender a matéria, efetivamente, dos encaixes das peças, da estrutura do telhado e tal. Também foi um protótipo, mas foi uma forma de entender essa construção. Aqui a gente já tinha nuvem de pontos, então deu para trabalhar e perceber alguns problemas ligados a tinha 15 centímetros como é que chama isso? Esqueci agora a palavra, de flecha.
entre uma área e outra, né? Era um forro bastante grande, mas 15 centímetros, ok. Mas, ao mesmo tempo, tentar fazer, construir uma investigação um pouco mais detalhada sobre alguns aspectos do ponto de vista do desenho. E, digamos assim, por que que eu estou falando desses casos? Porque são formas e formas e formas possíveis de tentar resolver esses problemas ligados à realidade. Mas um outro trabalho interessante foi um aluno pegou aquele exercício inicial daqui das ruínas de Laranjeiras e tentou justamente, tentando ler o material de história de arqueologia da arquitetura, falar assim, não, essas edificações, então, essas obras, essas paredes ou essas coisas são unidades. Então, eu quero saber de fato se as pessoas entendem essas unidades, e isso gerou um paper que a gente publicou no CIPA, tentando justamente também perceber uma coisa bastante importante, que o reconhecimento também tem que ser comunitário. Então, que ele tem que ser participativo de alguma maneira, e eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas ele fez uma espécie de, eu posso depois passar o link para vocês, ele fez uma espécie de plataforma, em qual essa plataforma você podia clicar nos elementos e dizer assim, ó, eu quero que isso daqui seja reconhecido, e ele percebeu, colocou essa plataforma disponível para uma série de pessoas e falou assim, não, o que que você reconhece como histórico? E aí as pessoas clicavam em algumas paredes, algumas coisas, e isso gerava para nós um pouco mais de nuances sobre assim, quais são de fato os elementos mais importantes para preservar, como uma espécie de mapa de atributos, né? Os atributos mais importantes, aqueles mais valoráveis, aqueles menos valoráveis, e eventualmente podiam ser alterados, modificados de alguma outra maneira. Então, assim, isso também foi um outro protótipo, também é um exercício que a gente fez para a CIPA, mas essencialmente são formas e formas e formas de tentar perceber como é que essas duas disciplinas se combinam. Para fazer uma conclusão, assim, bastante rápida da minha proposta, tanto de trabalho enquanto investigador dessas duas áreas e até mesmo para tentar estabelecer algum debate, alguma pergunta, se vocês têm interesse, eu acho que, sem tentar fazer loteamentos de campos científicos, na história da construção e arqueologia da arquitetura trabalham da mesma maneira, são campos afins, e a coisa mais interessante é que elas estruturam narrativas. Se elas estruturam narrativas, elas continuam sendo importantes, por exemplo, num momento específico da reabilitação, que é que nos chamados estudos prévios, no qual a gente pode eventualmente ter a investigação mais apropriada, mais adequada para construir uma intervenção o mais ampla possível. E o arquiteto, pelo domínio do desenho, de um certo modo, tem uma posição privilegiada, né? E acho que talvez esse privilégio pode também nos colocar dentro de uma perspectiva de reconhecimento de por que as coisas precisam ser mais interdisciplinares, né? Isso talvez seja aquela questão que eu falei de aproximação entre arqueólogos e arquitetos. E uma das questões, eu acho que mais fundamental, pensando na resposta dessa questão que eu coloquei inicialmente sobre o que seria essas disciplinas num território como o Brasil, é justamente pensar que elas ainda são as narrativas, a mudança de narrativas, elas podem construir ressignificação. Ressignificação de culturas, enfim, digamos, reprimidas ou situações complicadas do ponto de vista da história tradicional e que podem eventualmente dar outras respostas, do ponto de vista, por exemplo, de histórias e culturas oficiais, né? E, em específico, ligado ao sul global. Isso é o que, digamos, aquele número especial que eu falei para vocês da arqueologia da arquitetura, de um certo modo, conclui na abertura, falando justamente desse aspecto, digamos que a arqueologia da arquitetura fora da Europa, ela não está ainda muito bem delimitada do ponto de vista metodológico, não porque ela não tem medieval, mas porque justamente essas narrativas precisam ser melhor estabelecidas e talvez justamente os métodos podem estar ainda sendo definidos em associação a esses problemas, aos problemas especialmente ligados ao sul global e aqui a gente pode colocar as mudanças climáticas. E aí justamente a minha pergunta é como é que, talvez ligado a tudo isso,
a história da construção em Portugal pode eventualmente continuar a responder os desafios que estão sendo colocados, né, no século XXI. Ou seja, como é que também a própria cultura material portuguesa, se aplicados do ponto de vista de uma análise da história da construção, da arqueologia e da arquitetura, também podem estabelecer novas narrativas, outras formas de pensar sobre a própria cultura portuguesa. Então, isso eu acho que talvez seja a minha contribuição rápida, de 20 anos de atividade, mas que pelo menos possa ser assim aquilo que eu defendo e aquilo que eu penso em trabalhar assim em colaboração à Sociedade Portuguesa de Estudos de História da Construção. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Muito interessante. Não só esta última parte, mais ligada a uma didática, Sim. com exemplos muito relevantes, mas os estudos de caso que apresentou permitiram ressaltar um dos aspectos mais reconhecidamente úteis da história da construção, que é de facto fornecer todo um conhecimento prévio sobre os edifícios em que vamos intervir e conhecimento do ponto de vista da construção mesmo, ou seja, como é que eles são feitos, efetivamente, né? Do ponto de vista da sua materialidade, que é um aspecto fundamental quando falamos ou quando pensamos, por exemplo, na salvaguarda da integridade desses edifícios. Eu não vou monopolizar, portanto, queria então abrir agora aqui um espaço de debate, quer para os presentes, quer para aqueles que nos seguem através da internet. Podem usar o chat, não é? Para Uhum. colocar questões, que eu depois lerei aqui e Pedro irá responder. Portanto, está aberta, estou aberto às perguntas. Não sei se é que eu não consigo ler muito bem, tu consegues ler? Não, aqui do chat não. Não tem nada. Sim, peça. Nos presentes, alguma questão que tenha sido suscitada pela intervenção? Não estou a ver. Bom, eu não tenho assim provavelmente uma pergunta, mas avançava só com mais uma observação. Este lado, de facto, o utilitário da história da construção é um aspecto importante, sem dúvida, mas a história da construção vai muito além deste lado utilitário, não é? Portanto, há um saber que é Uhum. próprio da disciplina e que é objeto de estudo dos investigadores que se dedicam a esta área, independentemente depois das utilidades, e que são várias, são muitas até, que podem resultar destes estudos. Se não há questões. Temos uma, sim, senhor. João. Posso apresentar a pergunta? Parabéns, Pedro, pela apresentação, excelente. É uma quantidade enorme de casos, de estudo, alguns que tive o prazer e a oportunidade de visitar, a casa da Dona Yaya e a Vila Penteado, não é? Em São Paulo, são interessantíssimos. Imaginar todo aquele trabalho de stencil de determinado período. eh, de- há- Esta empresa de ornatos, digamos que vendia, tem ideia, isso era uma empresa, isso eram várias empresas, não conseguiram identificar, digamos, que empresa é que terá, ou de onde é que eles importaram, se foi importado, se havia uma empresa em São Paulo que fizesse esses ornatos já para fabricar, que depois eram aplicados em fachada ou nos interiores, em estuque. Bom, no caso da Dona Yaya, havia na verdade, uma cultura de ir buscar os ornatos na rua Floriano Peixoto, que era uma espécie de loja de materiais, área de loja de materiais de construção. Em específico, na casa do Dona eu não me ocupei de entender essa questão, não é? Uhum. Mas, com certeza, dentro do livro que foi publicado pela USP, deve ter essa informação que eu, infelizmente, agora não posso te oferecer. Mas, em específico, sobre os ornatos,
tenho conhecimento em relação à rua Floriano Peixoto, que era uma rua bastante importante de lojas de materiais de construção Tinham antigos. vários vendedores. Em específico sobre os ornatos, e aí essa é um aspecto que sempre foi interessante ser estudado pela professora Regina Tirello e também pelo Flávio Mota, que também foi um historiador da arquitetura bastante importante sobre a cultura do Art Nouveau em São Paulo. Ele havia na verdade, nunca houve uma tentativa de investigar claramente empresas, mas artistas, né, que de um certo modo circulavam pela cidade e ofereciam os seus serviços, né, e não necessariamente enquanto empresas, mas enquanto profissionais liberais, né? Então, a sua Havia um hipótese é que terão sido pedidos a um artista ou dois, ou Sim, sim, para, sim, sim. para os fabricarem em ateliê e para depois então serem transportados, não propriamente que fossem de catálogo, portanto comprados a metro ou... Sim, sim, sim. O que eu ia mencionar é justamente que havia um importante em Campinas, que depois, inclusive, ele foi trabalhar em Sergipe, que era um objeto também de estudo que, se eu estivesse ainda lá, eu ia tentar desenvolver, que era o Orestes Cercelli, que ele era florentino e ele tinha estudado em Florença, foi para São Paulo e o Museu Paulista, percebendo a importância dele na cidade, comprou o acervo dele de catálogo. Então, ainda existem alguns estudos para serem feitos com esse material, em específico ligados a como esse catálogo foi utilizado nas construções burguesas de São Paulo. Ok? E é um campo ainda em aberto que, digamos que só uma comparação efetiva entre a construção de fato e os edifícios construídos, a gente poderá de fato responder de algum jeito essa questão. Inclusive, ele fez toda a ornamentação do Palácio do Governo de Aracaju e ainda foi trabalhar em Maceió. Hum. Passou 4 anos fazendo também uma espécie de interação, né, no Nordeste. Então, isso são histórias que, digamos que só Que interessam não à estão história da construção. documentadas e só essa comparação é possível, né? Muito bem. Só uma pergunta assim mais, talvez mais filosófica. Portanto, depois de toda, portanto, com esta acumulação de casos de estudo, de trabalho na área e de realmente contacto com edifícios antigos, eh, até que ponto vê a necessidade de realmente existir uma formação? Se tivesse, no início, quando tivesse começado há 20 anos, a partir para o levantamento arquitetónico, se tivesse tido uma formação específica em pelo menos tipologias de construção, digamos, de história da construção, portanto, formas de construir do passado, e, portanto, até que ponto esse conhecimento o teria ajudado a colocar-se no papel do construtor do objeto que tem que levantar e que tem que estudar, quando talvez lhe tivesse poupado tempo, ou se calhar lhe tivesse alertado para alguns detalhes que teriam talvez facilitado depois o levantamento, com certeza, não é? Portanto, gostaria um pouco de ouvir da sua parte. Não é dizer que a história da construção se calhar, a conclusão mais evidente é que a história da construção devia estar mais presente na formação dos arquitetos e dos engenheiros e de todos os que têm a ver com têm que tocar nestes edifícios, mas eu não sei o que é que pensa. Eu penso que eu acho que é fundamental. Na verdade, eu fui atrás de fato, resolver uma deficiência de formação, digamos assim. Mesmo. E acabei indo trabalhar nesta área justamente por conta dessa vontade, dessa demanda de conhecer mais sobre as construções antigas. Talvez se elas estivessem já sendo dadas na universidade, eu não teria curiosidade de ir atrás. Isso também é um outro lado que talvez possa te Mas se fazer calhar poderia querer aprofundar mais as aprofundar, noções. exatamente. Ou seja, mas eu acho que o papel também digamos assim,
o que eu posso dizer assim, São Paulo é bastante particular, enquanto é uma faculdade bastante reconhecida e importante no campo da história da arquitetura, principalmente, mas também porque há muitos historiadores da arte lá também. Existe um vínculo muito forte com a história da arte, porque inclusive a história da arte é oferecida no curso de arquitetura, não na formação básica. Então isso também ajuda a ter alguns nexos, talvez com a técnica, né, a história da técnica e a forma de compreensão da construção. Eu acho que tudo isso, de um certo modo, ajuda a construir curiosidade, de algum jeito, né? Claro que, obviamente, numa universidade, cada um segue aquilo que depois tem interesse, né? Ou seja, isso também eu acho que é um outro aspecto. Mas pensar nessa visão mais ampliada, ou mesmo tentar pensar a história da arquitetura sempre associada de algum jeito a uma forma de projetar, eu acho que é sempre importante. Nunca separar esses dois campos, por isso que também acho que a Escola do Porto também é bastante interessante e importante nesse aspecto, porque essa relação está sempre dada no desenho e no projeto. Então, ao fazer qualquer coisa, você está sempre trabalhando com toda a construção, e não necessariamente só um momento específico da história. Entendeu? Ok. Então, eu acho que isso Obrigado. Esclarecido. Não sei se há mais alguma questão. Parece que não. Bom, Eu não havendo, coloquei, então. eu coloquei duas aqui Ah, na. peço desculpa. Peço desculpa. Se você quiser colocar, não sei. Ah, Talvez. Vocês preferem que eu fale? Sim, é capaz de ser acho que mais sim, rápido assim. Ah, tô bem. Não, é para acompanhar o debate de vocês. Eu acho que eu, como arquiteta de órgão de patrimônio, eu acho que falta sim um conhecimento compartilhado, acessível, organizado para poder comparar casos de assim, problemas semelhantes em tipologias arquitetônicas semelhantes. A gente precisa disso sim, eu acho, para evitar intervenções disparatadas. Esse é um primeiro ponto. E, de fato, eu também, minha experiência já de quase 20 anos na área da gestão do patrimônio, eu vejo que a falta de documentação, como você bem coloca, ela enfraquece as nossas narrativas conservativas, né? A narrativa de conservação das estratificações da matéria no tempo. E aí, muitas vezes, a gente se vê confrontado com um discurso de ou uma estrutura condenada, um telhado. Esses casos que você mencionou são muito comuns e, de fato, são dois fatores, a formação e a falta da prática de documentação. E talvez isso deveria figurar numa norma técnica, devia ser realmente uma coisa muito obrigatória nesse campo da conservação, da elaboração do projeto, né? É isso. Então, é, é uma observação. é uma observação, sim, mas eu concordo. Eu acho que aqui eu acho que talvez a gente pode talvez estabelecer algo. Eu tô falando de uma perspectiva muito brasileira, então eu não sei também até que ponto isso também colabora ou contribui de algum jeito para os problemas portugueses. É isso que talvez a minha pergunta final, ou seja, tentar verificar até que ponto vocês entendem que esses meus casos ou essas minhas indagações e questões, a partir, obviamente, de elementos muito reais, também, de um certo modo, podem ser estimulantes para pesquisas em Portugal. Ou seja, eu acho que é essa a minha tentativa de trabalhar esses dois campos. Eu estou vendo aqui, na verdade, que a Caterine coloca uma questão que eu até acho que poderia ser útil pensar, já que a história da construção vai ser em Belém, Rui, sobre essa, né, se há algum programa de cooperação Brasil-Portugal para formar profissionais ou alguma questão nessa visão, em termos de como a sociedade poderia talvez pensar nisso, né? Ou seja, De momento não temos, de facto, esse tipo de colaboração. A verdade é que o campo da história da construção não é tão desenvolvido assim, nem em Portugal, nem no Brasil. sim. Designadamente no Brasil nem sequer tem uma sociedade, por exemplo, não é? Que seria É, algo que pois, porventura pois. poderia facilitar depois
algum tipo de colaboração. Portanto, para já não chegamos a esse estádio de desenvolvimento, talvez num futuro isso possa vir a ser possível. Julgo que agora sim não haverá mais questões. Sendo assim, eu renovava os meus agradecimentos ao Pedro pela sua obrigado. colaboração com a sociedade e pela excelente palestra com que nos presenteou. Agradeço também o interesse e a presença de todos, quer aqueles que estiveram aqui presencialmente, quer aqueles que nos acompanharam à distância. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Parabéns. Também. Olá, boa tarde a todos e muitos parabéns ao Pedro. Obrigado, Pedro. Parabéns pela comunicação. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Catarina. Vamos encerrar, não é? Sim, sim.